Cumprimento a todos os meus irmãos, a todas as minhas irmãs, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, louvando a Deus por mais um dia, louvando ao nosso bom Deus por mais essa oportunidade que o Senhor me concede a mim e todos nós, de mais um dia de vida, mais um dia que o Senhor nos acordou, para a glória e louvor do seu santo nome. Deus continue abençoando a vida de todos os meus irmãos, de todas as minhas irmãs, da minha família e de todas as famílias. Louvo a Deus pela vida de todos vocês que têm nos apoiado, dando seus likes, partilhando nossos vídeos, orando comigo todos os dias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, vamos ler uma palavra para a nossa meditação. Antes de nós entrarmos em oração, porque a palavra de Deus, ela é escudo. A palavra de Deus é o nosso alimento diário, que alimenta a nossa alma. Assim como o nosso corpo necessita do alimento para nos mantermos vivos, a palavra de Deus para a nossa alma é este alimento que nos sustenta, que nos mantém a nossa fé viva em um Deus invisível. Aleluia, que nós pela fé o seguimos, não é? Porque nós não contemplamos o nosso Deus com o nosso olhar físico, mas com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Aleluia, a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. O pão vivo que desceu do céu, o verbo de Deus. Por isso eu gosto sempre de, antes de entrar em oração, ler uma palavra para a nossa meditação, porque é a palavra do nosso Deus. Aleluia, palavra essa que é fiel e verdadeira, digna de toda aceitação. Todo homem mente, mas o nosso Deus jamais mentiu. Ele não mente, ele é fiel. Vale a pena acreditarmos na palavra de Deus. Vale a pena confiarmos com todo o nosso coração na palavra do nosso Deus. No livro de Números 23, capítulo 23, versículo 19, está escrito: Deus não é homem para mentir. O nosso Deus não mente, e nem filho do homem para se arrepender. Tudo que o nosso Deus disse para mim e para você vai se cumprir na íntegra, porque o nosso Deus não mente. Por isso eu amo a sua palavra. Vale a pena nós confiarmos na palavra do nosso Deus. Os homens mentem, os homens enganam, mas o nosso Deus jamais. O nosso Deus é fiel. Aleluia, a palavra de Deus nos garante que ainda que nós sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. É um dos atributos do nosso Deus, é a fidelidade. O Senhor vela pela sua palavra. Aleluia, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Todo homem, toda mulher deve confiar na palavra do Senhor. E nesta manhã de oração, eu quero, antes de entrar em oração, ler um texto das Sagradas Escrituras para a nossa meditação. Talvez você está fraco, desanimado, por isso eu quero trazer uma palavra da parte do nosso Deus, uma reflexão. Aleluia, porque nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Salmo de número 40, um dos salmos de Davi. Glória a Deus. Diz assim o tema do salmo: Deus ouve a alma paciente. A obediência é melhor que o sacrifício. O salmista faz oração a Deus para que o livre dos males. Aleluia, o salmista Davi era um homem que tinha experiência com Deus. Davi não vivia de contar a experiência dos outros, mas ele tinha sua própria experiência. Aleluia, Davi foi um homem que orou em meio às suas batalhas.
Então ele foi vitorioso porque ele sempre consultava Deus, ele sempre buscava refúgio em Deus, orientação em Deus. Teve Deus como seu refúgio, como seu esconderijo, como seu pastor, como seu tudo. Aleluia, como sua base. Que você possa confiar em Deus, buscar refúgio em Deus, se esconder em Deus, confiar em Deus. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que está sempre pronto, aleluia, para responder e atender a nossa oração. Quando a nossa oração é feita com um coração sincero, quando nossa oração é feita alinhada com a vontade do nosso Deus, com certeza Ele responderá a nossa oração e o nosso clamor. Glória a Jesus. Glória a Deus, a palavra de Deus, no Salmo de número 40, no seu verso 1, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um largo horrível, de um saco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco, e os teus pensamentos não se pode contar. Diante de ti eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Louvado seja Deus, glória a Jesus. Nosso Deus é maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela enche o nosso coração, ela nos alegra. Aleluia! Deus é muito bom, glória a Deus, é maravilhoso. O Salmo 40 fala da experiência de Davi, sendo resgatado do lamaçal, da aflição, do pecado. Ele foi resgatado pelo nosso Deus. Davi aqui fala da experiência que ele teve em esperar no Senhor. Aleluia, porque ele enfatiza dizendo: esperei com paciência no Senhor. E o resultado dessa espera, Davi acrescenta dizendo: e ele, o Senhor, se inclinou para mim, aleluia, e ouviu o meu clamor. Davi está dizendo que a sua espera no Senhor não foi em vão. Aleluia! Que o Senhor se inclinou para ele. Coisa linda. Deus atentou para o clamor de Davi, porque Davi esperou e esperou com paciência. Aleluia! No verso 2 ele diz que, aleluia, o resultado dessa espera foi que o Senhor tirou ele de um lago horrível, de um charco de lodo, expôs os seus pés sobre uma rocha e firmou os seus passos. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo é um hino de louvor. Aleluia, Davi afirma que o Senhor colocou um novo cântico em sua boca. Aleluia, um cântico de louvor. Bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. É um hino, esse salmo é um hino de gratidão. Aleluia, bem-aventurado é o homem que confia em Deus. Quem confia em Deus não é decepcionado. Quem espera em Deus não é envergonhado. Aleluia, Davi fala do resgate divino, quando Davi enfatiza dizendo que o Senhor tirou ele de um lago horrível. Meu Deus do céu, talvez você também está passando por um momento tenebroso na tua vida, mas eu quero te dizer, te lembrar, que se você atentar para o Senhor de todo o seu coração, se você buscar o nosso Deus de todo o teu coração, esperando com paciência, não com desespero, não reclamando, não murmurando,
mas confiando no Senhor, não será diferente na tua vida. Aleluia, porque Davi enfatiza dizendo que a sua espera valeu a pena, que o socorro divino chegou. Aleluia, então ele diz que Deus, o nosso Deus, tirou ele do lago horrível, do charco de lodo, e pôs os seus pés sobre uma rocha. Rocha é lugar firme. Cristo é a minha rocha, a tua rocha. Deus quer firmar os teus passos na rocha que é Cristo. Por isso confie no Senhor. Aleluia. O socorro divino chegou para Davi. Glória a Deus, e não será diferente na minha vida e na tua vida. Aleluia. Davi descreve Deus como tirou de um poço de destruição e de um lamaçal de lodo, simbolizando que Deus libertou ele da angústia. Aleluia. E do pecado. Quando ele enfatiza, aleluia, que a sua espera não foi em vão. Então ele diz: esperei com paciência pelo Senhor. Eu esperei, e o Senhor, aleluia, ouviu o meu clamor, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Davi fala aqui que muitos o verão, que as pessoas vão ver a resposta de Deus na vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus é bom. A súplica contínua de Davi não foi em vão. Aleluia, o Senhor socorreu ele. Aleluia, quando ele diz assim, aleluia. E um hino ao nosso Deus, muitos o verão e confiarão no Senhor. Aqui ele fala que ele vai testemunhar, aleluia, do seu milagre, que as pessoas vão ver, aleluia, Deus agindo, Deus, aleluia, vindo em seu socorro. Glória a Deus. No verso 5, aleluia, Davi escreve: muitas são, Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Aleluia, esse Deus é um Deus de maravilha, que opera em nós muitas maravilhas, muitas bênçãos, coisas extraordinárias o Senhor tem feito nas nossas vidas. Davi está aqui falando sobre isso. Eu sou testemunha viva, você também é. Porque muitas são, é verdade, as maravilhas que o Senhor tem operado na minha vida, na tua vida, na minha casa, na tua casa, na minha família e na tua família. Então Davi está dizendo assim, ó, aleluia, os teus pensamentos não se pode contar. Diante de ti eu quisero anunciá-la, mas são mais do que se pode contar. As bênçãos do Senhor são tão grandes que não dá para nós contar todas. São bênçãos tão grandes que nós não podemos contar, mas são, aleluia, são essas bênçãos que o Senhor tem derramado na minha vida e na tua vida. Aleluia, louvado seja Deus. Só em um dia, mais um dia, o Senhor tem nos mantido com vida. É um motivo de nós nos alegrarmos nesta manhã e sermos agradecidos ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus. A segunda parte do Salmo é um clamor por socorro divino, pedindo que Deus não se afaste, pois as aflições ainda existem, mas que a fé provada no sofrimento, aleluia, que a fé provada no sofrimento, que saiu do forno, o sustém. Aleluia, ele fala que ele foi provado. Se os irmãos depois ler o Salmo 40, aleluia, até o verso 17, vocês vão entender que vale a pena esperar no Senhor. Aleluia, no seu verso 17, Davi termina dizendo: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Coisa linda, né? É o nosso Deus. Davi, ele era um verdadeiro adorador. Quando eu sou pobre, eu sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim.
Não importa o momento em que você está atravessando. Aleluia, o Senhor cuida de você. Seja dependente do Senhor. Aleluia, como Davi, como o rei Davi. Aleluia, eu sou pobre, necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí ele enfatiza dizendo, tu és o meu auxílio. Aleluia, tu é aquele que me auxilia. Tu é aquele que me guarda. O meu libertador. Aleluia, não te detenhas, ó meu Deus. Não te afaste de mim. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. Deus maravilhoso. Deus que vem em defesa do pobre, do aflito, do necessitado, daquele que o busca, daquele que confia, daquele que espera em Deus. Não será envergonhado, mas sim, aleluia, contará as maravilhas do Senhor, contará suas bênçãos infindas, suas bênçãos que são sem medida, aleluia. E nesta manhã, a minha oração é que a bênção de Deus te alcance você, o seu coração, para que você possa esperar com paciência no Senhor. Aleluia, porque na certeza o Senhor virá em teu socorro. O Senhor responderá a tua oração. E você, como Davi, vai contar e anunciar as muitas bênçãos, as maravilhas do Senhor que vai operar, está operando na tua vida. Glória a Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus, graças a Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, amado Deus, eu quero te louvar, Senhor, nesta manhã, meu Pai, por mais essa oportunidade, Senhor, que o Senhor me concede. Te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, Pai. Por mais um dia de vida, Pai. Mais um dia que o Senhor tem me acordado. Mais um dia, Senhor, está aqui orando por todos nós. Orando, Senhor, pelos teus filhos, pelas tuas filhas. Senhor, te agradecendo, Pai, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão maravilhoso. Pai querido e amado, vivemos em um mundo que as pessoas têm pressa, que elas querem as coisas aqui e agora. Pai, mas que o Senhor nos ensine, Senhor, a esperar em Ti, a confiar em Ti, Senhor, como Davi, que esperou no Senhor com paciência, meu Deus. Mas, Senhor, ele esperou em Ti, Senhor, que a Tua palavra nos garante, Pai, que o Senhor veio em seu auxílio, que o Senhor se inclinou para ele, atendeu o clamor dele, meu Pai. Eu tenho certeza, Senhor, que não será diferente na minha vida, na vida do meu amado irmão, da minha amada irmã, que não será diferente, Senhor, na vida de todos que esperam em Ti, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus que tem prazer, Senhor, em nos responder, em nos atender. Senhor, Deus nos ensina a esperar no Senhor com paciência, esperar no Senhor na certeza que seremos atendidos, que seremos atendidas, que o Senhor chegará no seu tempo, que o seu tempo é melhor que o nosso. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesta hora de oração, eu te apresento esta pessoa, eu te apresento, Senhor, esta mulher, este homem, eu te apresento este filho, esta filha, eu te apresento esta família, a minha família, nesta manhã, Senhor. Eu sei que os teus olhos estão sobre nós, porque o Senhor nunca tira o seu olhar de sobre nós. Ai de nós, se não fosse o Senhor nos guardando, nos vigiando, nos protegendo, Senhor, com o teu olhar de Deus, de paz, de amigo. Senhor, obrigado, porque o teu olhar está sobre nós. Senhor Deus, e o nosso coração está nesta manhã, Senhor. Aleluia, meu Deus, alegre.
porque mesmo em meio às lutas, o Senhor está conosco. E eu tenho certeza que assim como o Senhor inclinou os teus ouvidos para ouvir, Senhor, a oração de Davi, e assim como o Senhor tirou ele, Senhor, daquele lamaçal, Senhor, que ele disse que estava no lamaçal, no charco de lodo, Senhor, que simboliza o pecado, o Senhor tirou ele e pôs ele sobre uma rocha, Senhor Deus e Pai, a rocha que é Cristo, a rocha da nossa salvação. Pai, nesta manhã, o Senhor sabe que esta vida está, meu Pai, em um lamaçal de pecado, está em um charco de lodo, Pai. Ah, Senhor, que a tua mão tire este jovem, esta moça, esta adolescente, este homem, esta mulher, deste lamaçal de pecado, deste charco de lodo, tira esta vida, Senhor. A tua mão é poderosa, a tua mão é grande, Senhor, para tirar essa pessoa desse charco de lodo, meu Deus, e colocar ela sobre a rocha eterna, sobre a rocha da nossa salvação, que é Cristo. Pai, Tu é o Deus que pode transformar esta vida, Tu é o Deus que pode, Senhor, transformar, porque Deus, aleluia, o Senhor é um Deus poderoso, é um Deus que pode, meu Senhor, colocar uma vírgula nesta manhã, aonde o inimigo quer colocar um ponto final. Tu é um Deus que pode fazer coisas novas nesta manhã na vida deste homem e desta mulher, dessa pessoa que está orando comigo, Senhor. Aleluia, porque Davi disse que o Senhor colocou um novo cântico na sua boca. O Senhor é Deus de coisas novas. Coloca um novo cântico, Senhor, na boca dos teus filhos e filhas. Coloca um novo cântico na nossa boca nesta manhã, neste dia. Senhor, Deus, é final de ano. Estamos no mês de dezembro, Senhor. Quantas pessoas estão, meu Deus, apavoradas, desesperadas, meu Pai. Falando, Senhor, o ano está terminando e a minha vida, Senhor, está do mesmo jeito. Meu Senhor amado, mas o Senhor pode dar uma reviravolta nesta vida, porque o Senhor não depende, Senhor, de ano, o Senhor não depende de tempo, de hora, o Senhor não depende, o Senhor é o Senhor do tempo. Em questões de segundo, o Senhor pode mudar a trajetória, Senhor, da vida deste homem e desta mulher, deste filho e desta filha, dessa pessoa que está aflita, Senhor. Meu Deus querido e amado, alcança a todos que precisam de um milagre nesta manhã. Em nome de Jesus, socorra o aflito, aquele que está em perigo, Pai. Venha com teu livramento, venha cortando o laço de morte, venha quebrando, Senhor, o arco do forte, porque se o Senhor quebrar o arco, a flecha não será lançada. Quebra os planos do inimigo nesta manhã. Frustra os planos do adversário. Envia o teu livramento, Senhor. Estenda tuas mãos para socorrer essa vida, para socorrer a minha família, para socorrer as famílias, Senhor. Em nome de Jesus, repreenda o demônio da morte. Repreenda todo o demônio do suicídio, do homicídio. Deus, dá livramento de assalto, dá livramento, Senhor, do homem mau, do homem sanguinário, Senhor, que anda à espreita, Senhor, da caça, dá livramento nesta manhã. Envia, Senhor, o exército do céu, envia os teus anjos, Senhor, com espada de fogo, neste dia para nos proteger, Senhor, as nossas vidas, para proteger, Senhor, as nossas casas, para proteger, Senhor, as nossas famílias, porque se o Senhor não nos guardar, Senhor, em vão é o socorro da parte do homem. Dá livramento, Senhor, para os nossos familiares, Senhor, da bala perdida. Dá livramento, Senhor, para os nossos familiares do sequestro. Dá livramento, Senhor, para os nossos familiares, Senhor, dos acidentes. Guarda a nossa família, Pai querido e amado, guarda a nossa vida, guarda, Senhor amado, as nações, Pai querido e amado,
repreenda o mal. Visite, Senhor, os hospitais nesta hora de oração. Visita aqueles que estão entubados, aqueles que estão desenganados da medicina. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus eu oro e espero em Ti, Senhor, assim como Davi esperou, na certeza da vitória, na certeza, Senhor, que o nosso pedido será atendido. Pai querido, eu oro e te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Me ajudem a propagar a palavra de Deus e as missões. Que Deus vos abençoe.